Fala galera, bem-vindo aqui ao o nosso canal. Hoje falando um pouco sobre toxicologia. Meu nome é João Pedro e segue aqui comigo aqui no vídeo. Primeiro eu vou dar um exemplo. Você está no hospital, chega um paciente com o lábio azulado, com a saturação do oxímetro baixa e mesmo após você administrar oxigênio para ele, ele não tem uma melhora. O que você pensa que pode ser? Qual que é a sua suspeita? Se você tem uma suspeita de methemoglobina aumentada, correto, pode ser uma possibilidade. Mas se não, e você nem sabe o que é, vem comigo que eu vou te dar uma introdução básica. No nosso corpo tem a hemoglobina. Essa hemoglobina ela é responsável, principalmente, entre várias funções, entre transportar e fazer a troca do oxigênio pelo gás carbônico, fazendo assim a respiração celular, fazendo os processos metabólicos do nosso corpo. Nessa hemoglobina, ela possui dentro dela um íon ferroso, então, que é um íon ferro 2+. Quando esse íon ferro 2+, ele fica 3+, ele perde essa capacidade de transportar o oxigênio. Então, não vai ter essa troca nas nossas células para correr a respiração celular. Isso vai gerar um estresse oxidativo muito alto na célula, que vai correr então a morte celular. Só que fica tranquilo que isso no corpo é normal, nós temos como reverter esse íon 3+, e 2+, e continuar assim os processos metabólicos de respiração celular. Mas o que acontece quando o corpo ele não consegue fazer essa transformação ou ocorre então um acúmulo de methemoglobina? Vai acontecer então, como nós estamos ver para você no início do vídeo, essa saturação que vai estar baixa, a pessoa vai estar hiperventilando, a pessoa vai estar com dificuldade para respirar, com sintomas de ansiedade e vai então desencadear uma série de outros sintomas que pode até levar à morte. Mas para isso, a gente tem que fazer umas dosagens, tem que fazer uns testes para a gente descobrir o que vai ou não acontecer e se é ou não de fato. Quais são esses testes? Fica aqui comigo que a gente vai descobrir. Oi, eu sou a Giovana e hoje falando sobre detecção e dosagem da methemoglobinemia, nós temos inicialmente um método clássico chamado Evelyn Malloy, que consiste no método de espectrofotometria química diferencial a fim de medir a fração de methemoglobinemia. Muito utilizado antes da disseminação do uso do co-oxímetro. Ele consiste então na premissa de calcular a diferença entre a fração de methemoglobina e a hemoglobina total. Então, nessa primeira etapa do método, nós temos inicialmente um tubo de amostra contendo também um pouco de água destilada, a fim de poder hemolizar essas hemácias e liberar a hemoglobina. Dessa forma, então, a solução é lida em 630 nanômetros, porque é um comprimento de onda em que a methemoglobina é muito bem absorvida. Entretanto, também existem alguns interferentes pequenos, como a hemoglobina reduzida e a oxihemoglobina. Dessa forma, depois de realizar a leitura da amostra com os interferentes, se lê novamente a amostra, só que dessa vez com a adição do cianeto. O cianeto ele vai se ligar à methemoglobina, formando cianeto-methemoglobina. Dessa forma, quando a amostra for lida novamente, a absorvância vai cair, devido ao fato de que esse composto ele não é absorvido no comprimento de 630 nanômetros. A partir disso, então, a gente pode fazer um cálculo que diminui a concentração da primeira absorvância com a da segunda, conseguindo aí a fração de methemoglobina que há na amostra. 2 do método, se determina a quantidade de hemoglobina total. Assim como na fase anterior, se utiliza uma quantidade da amostra junto à água destilada para liberar a hemoglobina. Junto a isso, se utiliza um reagente chamado ferrocianeto, que é um agente oxidante forte que vai transformar toda a hemoglobina ferro 2+, em methemoglobina. Dessa forma, então, ele vai diminuir a quantidade de interferentes para auxiliar no espectro. Em sequência, então, adiciona-se o cianeto, que vai transformar toda essa methemoglobina em cianomethemoglobina. Por que se faz isso? Porque essa molécula ela é muito estável e ela tem um espectro muito bem definido em 540 nanômetros, que então vai permitir medir a hemoglobina total com precisão e o consequente cálculo de porcentagem a partir dessas duas etapas do método. O segundo método de detecção e dosagem é o método de co-oximetria. Ele é um método bastante moderno e preciso, que se baseia na espectrofotometria de multicomprimento de onda, que permite verificar a quantidade de diversos tipos de hemoglobina no sangue. Se utiliza, então, em gasometria hospitalar e também em laboratórios automatizados.
A diferença do método Evelyn-Malloy é que o coxímetro utiliza de vários comprimentos de onda ao mesmo tempo e também utiliza de algoritmos matemáticos para separar esses comprimentos e tipos de hemoglobina. A amostra utilizada pode ser arterial ou venosa, geralmente coletada em tubo de heparina com tampa verde. A amostra, então, é adicionada no equipamento, que é hemolizada automaticamente a partir dele para liberar a quantidade de hemoglobina. Na sequência, o aparelho emite múltiplos comprimentos de onda que vão abranger diferentes formas de hemoglobina, cada uma delas emitindo um comprimento de absorção diferente. Então, o sistema cria equações simultâneas e vê a quantidade de cada tipo de hemoglobina que está presente, podendo ser elas desoxihemoglobina, carboxihemoglobina, entre outras, além da metahemoglobina. A enzima citocromo B5 redutase ela é responsável por fazer a redução da metahemoglobina em hemoglobina funcional. Ela faz isso utilizando o NADH como um doador de elétrons, que vai fazer com que o ferro 3+, volte a ser ferro 2+, e com isso consiga transportar oxigênio. A falta dessa enzima pode causar uma metahemoglobinemia. Por isso, é realizada a dosagem dessa enzima. O princípio do método é, então, medir a sua capacidade de oxidar o NADH ao doar os elétrons a um receptor. Essa reação ela vai causar uma diminuição de absorção, que vai ser medida por espectrofotometria a 345 nanômetros. O primeiro passo para realizar o método é obter um hemolizado de eritrócitos de uma amostra de sangue que vai ser misturado com um tampão, NADH e um aceptor. A reação vai então ocorrer na cubeta e vai ser medida a diminuição, a variação da absorvância por minuto. Então, para determinar a atividade enzimática, vai ser aplicada uma fórmula que vai considerar o coeficiente de extinção do NADH e o volume da reação, dando então atividade enzimática em unidades por grama de hemoglobina. A eletroforese de hemoglobina é um exame utilizado para separar e identificar diferentes tipos de hemoglobinas que estão presentes no sangue, e por isso é utilizada para a investigação de metahemoglobinemia. O método ele é feito com a aplicação de uma amostra de sangue em um gel que vai ser submetido a um campo elétrico. As diferentes hemoglobinas elas vão migrar em velocidades diferentes, formando então bandas separadas que vão ser analisadas para identificar possíveis alterações. Bom, seguindo para o próximo método, então, nós temos a dosagem de G6PD. A G6PD ela é uma enzima responsável por transformar o NADPH nas nossas hemácias. Ela é a única fonte de NADPH nas nossas hemácias. Esse NADPH, subsequentemente, ele é responsável por transformar o íon ferro 3+ em ferro 2+. Num quadro clínico de metahemoglobina aumentada, nós temos que saber qual que é a possível causa desse aumento. E uma delas pode ser, então, um defeito genético, um defeito enzimático. Mas para a gente saber isso, a gente tem que fazer essa dosagem. E essa dosagem ela pode ser feita de duas formas. A primeira delas é por espectrofotometria e a segunda é por fluorescência. A espectrofotometria ele é um método quantitativo, considerado padrão ouro, e o laboratório ele vai medir a velocidade que a amostra de sangue vai produzir NADPH em substratos específicos. Esse resultado ele vai ser expressado em unidades por grama de hemoglobina. Então, o que vai ser feito é pegar uma amostra de sangue, colocar em um substrato e ver então quanto vai se produzir de NADPH e em que velocidade se produziu, para saber ou não se a enzima está de fato com algum defeito. Já o teste de fluorescência é um método qualitativo e ele é considerado mais um método de triagem, porque ele não consegue medir, como o anterior, e ele dá um quadro geral de como pode estar. Como é que é feito? Eles vão pegar uma gota de sangue, vão colocar em papel filtro e vai ser observado então sob luz ultravioleta. Se esse sangue ele brilhar devido ao NADPH, a enzima está presente. Só que ele é um método não muito confiável, porque existem outros fatores que podem ou não atrapalhar essa dosagem, mas como eu falei, ele é um método considerado um método de triagem. Então, só para saber como que está esse quadro, se está ou não com algum problema já no momento que ocorre ou não a fluorescência. Entendidos?